Manda bala. Olá pessoal, nós aqui, meio restrito pela questão do coronavírus, mas nós estamos junto com vocês o tempo todo, tanto na parte virtual, quanto também na situação do seu cotidiano, porque você vai encontrar com a gente no plural da vida aí, e vocês sabem muito bem que a gente exige, principalmente vocês que estão com essa geografia do CAPA, que é uma revisão geral. A gente sabe muito bem que nada é novidade para vocês. Vocês sabem tudo, apenas precisa o quê? Se organizar na parte o quê? Que eu sempre coloco. Disciplina. Disciplina de atenção, a disciplina de organização para que os conteúdos cheguem no momento do vestibular. A gente sabe muito bem com a nova situação do vestibular, a interdisciplinariedade conta bastante. E a situação mesmo da geopolítica. Vamos lembrar uma coisa, eu coloquei alguns itens aqui, principalmente situações que eu vou voltar da avaliação mensal e a bimestral que nós estaríamos aí fazendo, mas a gente está o tempo todo cobrando de vocês. Nós de terceiro ano, a gente sabe que a prova é para que a gente possa mensurar a situação da nota, mas o que vai valer é aquilo que vocês estarão no dia do vestibular e lembrando do nosso cotidiano. E a gente na cabeça de vocês o tempo todo. Vamos lembrar uma coisa, se eu falo em estrutura ativa, já diz, é ativa da população, sempre voltando à situação do tipo de mão de obra e o mercado de trabalho. A gente sabe bem que no passado a situação era bem diferente, principalmente na década lá de 1929, a questão da quebra da Bolsa de Valores, em Nova York. O Brasil é um país rural, então eu vou falar que a estrutura ativa da população praticamente vivia o quê? Do campo, que até mudou agora a gente coloca uma nova situação, agropop, que é o agronegócio, mas o termo só apenas oficializou para modernização, mas continua a mesma coisa. Tanto é que quebrou a Bolsa de Valores. Qual era o produto? O café. E aí? Isso daí resultou depois num processo do quê? De queima de milhões de sacas no Porto de Santos, e ninguém vai ficar mais na zona rural, entre aspas, vai permanecer, mas eu tenho que buscar uma outra situação no meu mercado de trabalho. E nós sabemos que qualquer país desenvolvido, subdesenvolvido, como vocês aprenderam até no nono ano, que eu tenho país desenvolvido, país desenvolvido também com condição tecnológica superior a outro, país subdesenvolvido industrializado, como o Brasil, e países marginalizados. Não confundir marginal com marginalizado. Exemplo, países até da África, a gente vê que são países marginalizados, fica numa mera economia de exploração. E nós, subdesenvolvido industrializado, principalmente vocês lembrando que essa população ativa, nós do país emergente, que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. A gente caracteriza o quê? Um desempenho nesse mercado de trabalho, sempre voltando à mão de obra. Bom, sabemos que existe o PIB também, que vocês aprenderam comigo. Que é o PIB? Produto Interno Bruto, que vai ser baseado nos 3 setores da economia. Então, se eu viajo o mundo, tem país que ainda está voltado na agricultura de subsistência, que vocês aprenderam, usando técnicas rudimentares, ainda com uma enxada, eu coloco lá trelo arado no cavalo e vou lá para plantar. E ao mesmo tempo eu tenho países que usam toda a tecnologia, além do que vocês aprenderam, as sementes geneticamente modificadas, onde eu vou ter grande produção, e essa produção vai equivale ao quê? O aumento da alimentação no planeta. Então, o que acontece? Mas nem todos têm o mesmo poder aquisitivo, que eu coloco para vocês, que é o PPC. Não confundir com PCC, é PPC, paridade do poder de compra. Então, todos os países dependem do quê? Dos setores da economia. Ou se ele é pobre, ou se ele é rico. Qual é o termo usado para os vestibulares hoje? Ou ele é central, ou ele é periférico. Ele é central porque tem domínio da tecnologia e monetária.
E se ele é periférico, depende da tecnologia e depende monetária e ainda na questão da condição da paridade do poder de compra e o valor monetário, como eu tenho o dólar, como eu tenho o euro, como eu tenho o peso e como eu tenho também o real. Mas para nós aqui no mercado de trabalho e mão de obra, o que vai caracterizar é a evolução de cada país nos setores da economia. Primário, agricultura, pecuária, extrativismo mineral, vegetal e animal. Secundário, a indústria e também a construção civil. E paralelo, a parte da hidrelétrica, né? A produção também de energia. Então a gente sabe muito bem que tudo isso daqui nos setores tem que manter um equilíbrio. Lembra bem, eu tenho que lembrar como é uma revisão, vocês têm que verificar que existe o que eu citei, o PIB, o Produto Interno Bruto. O que mais tem que lembrar? PPC, paridade do poder de compra. E a gente está vivendo esse mercado aí com a situação do coronavírus até o desequilíbrio na economia. E a gente vê o preço do dólar, quanto é o valor monetário ali em relação ao euro, ao peso. Dependendo do que você circula na geografia do mundo, você tem esse poder de compra. Bom, então lembrando, se eu citei que primário, né, agricultura, pecuária, o extrativismo vegetal, mineral e animal, secundário, a indústria, a construção civil e a produção de energia elétrica. Só que tem um detalhe, isso aqui é transição, porque hoje a maioria está no setor o que? Terciário, que é a prestação de serviços, né? E também o que? Além da prestação de serviços, o comércio. E a gente sabe que nesse setor terciário da economia, ele se diferencia, que eu tenho uma produção de desempregados, mas se eu sou PEA, que é a população economicamente ativa, já diz, ó, estrutura ativa, quem está trabalhando para poder manter o equilíbrio da economia, que é a nossa mão de obra. Um exemplo, você foi demitido da empresa, você tem que sobreviver. Você ainda é PA, é uma população economicamente ativa em transição, lembra bem que eu citei, que seria o quê? Eu vou montar ali, vender cachorro quente, e aí na frente da minha casa, ou vender coxinha, ou qualquer outro produto, né, do que vem, mesmo, até de outros países mesmo, que está ali numa situação diferenciada. Eu sou um trabalho informal, a maioria da população fala assim, ó, 13 milhões de desempregados, mas nesses 3 milhões, entre aspas, que oscila bastante, eu tenho a população informal, certo? Mas por que informal? Porque não vai recolher os impostos, não tem lá o seu vínculo empregatício dos direitos, mas continua em transição à procura de emprego. Agora vocês, que são alunos, que estão aí estudantes, vocês são a PI, que é a população inativa. Eu sei que eu estou na terceira idade, mas eu poderia ser o quê? TI, aposentado e não fazer nada. Mas como eu estou desempenhando uma função, na prestação de serviço, eu sou uma população ativa. Então eu estou recolhendo normalmente. Não sei se vai ter os direitos mais para frente, mas eu continuo no mercado de trabalho. Bom, essa situação de transformações que a gente vê aqui, vem lá a terceirização. Então você vai numa empresa, eu trabalho lá no Educar, eu trabalho no ângulo de Jaguariúna, mas se você não estiver registrado com o CNPJ da empresa, com todos os seus direitos, às vezes fala, mas você trabalha lá, mas eu trabalho na empresa JM, dá um exemplo. Mas o que você faz? Passa manutenção. Então você não é funcionário do Educar, você não é funcionário lá do ângulo, você está terceirizado, certo? Então você vai ter os mesmos direitos, só que não leva ao nome da empresa. Então eu sei que aí se torna uma economia o quê? Formal. O que é a palavra formal? Formalizada. Mas em toda essa evolução que nós falamos da população e do mercado de trabalho, né, usei a mão de obra como referência, usei o recurso primitivo dos países considerado que marginalizado, a estrutura de subsistência e a grande produção hoje voltada a isso. A evolução teve a mecanização da lavoura, provocou
aumentou o êxodo rural e o crescimento da população urbana. Crescendo a população urbana, foi necessário desenvolver técnicas e hoje nós temos os recursos aí da tecnologia, né? E que faz a gente chegar o quê? As condições que estamos hoje, encurtando as grandes distâncias e tendo uma grande produção, né, no país. Como eu citei, devido ao quê? A questão mesmo das modificações que ocorreram no campo de pesquisa, principalmente as sementes geneticamente modificadas, onde eu vou ter grande produção, sem precisar de muita mão de obra, mas em si de mão de obra qualificada. Se eu tenho um recurso de uma máquina que vai plantar, vai colher, eu tenho que ter o que? Alguém treinado. Por isso que muitas vezes o pessoal fala assim, está tendo êxodo urbano. Não é, eu formei, estou lá engenheiro, conheço toda aquela parte da máquina e eu vou trabalhar no campo. Então eu saio da zona urbana para trabalhar na zona rural. Se eu tenho lá um hotel fazenda, eu vou precisar de um veterinário, vou precisar de você que fez gastronomia, eu vou precisar de você que entende topografia, certo? E vou precisar do pessoal também que fez turismo. E nessas áreas até o pessoal que é bilíngue, né, que no nosso caso da nossa escola, estou fazendo inglês aqui, mas você vai usar depois às vezes aonde você está em outro local para ter essa comunicação com bastante ênfase. Bom, mas tem uma coisa que mudou bastante, é a questão da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso até teve um controle da taxa de fecundidade, que vocês já aprenderam comigo. Se eu estou lá em 1940, vamos colocar 7, mas na verdade era 17, para quem morava em alguns lugares, né? E era a média. Hoje, você verificou até no nosso material, que vai tendo o quê? Uma queda nessa taxa, praticamente. Hoje é 1,6, aí depende, porque os dados geralmente não dá para fechar 2020. Então é um filho ou nenhum filho. Eu coloco o exemplo para vocês, nossa, que esse coronavírus, então não sei como vai ficar. Porque na Itália, independente da religião, como a influência católica, o Papa fez até um tempo atrás colocando, tenha pelo menos um filho. Não é que ele quer falar assim, carinho, vai ter mais um filho. Ele está preocupado já na questão da mão de obra e do mercado de trabalho. Se ninguém tiver um filho, como vai ficar daqui 25 anos? Eu não vou ter mais pessoas para trabalhar. Eu vou ter que chamar o quê? Vou naturalizar você. Você é descendente de italiano, então você vai ser naturalizado, você vai ter aqui no mercado de trabalho. Imagine depois desse coronavírus, então, muitos imigrantes vão ter a oportunidade de se oficializar, tá? E outra coisa, a questão mesmo da expectativa de vida, né? No Brasil, né, no passado lá, era 50 anos, né? Hoje está mais de 76 anos. Vai mudando, aí depende depois pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai colocar essa questão da expectativa de vida, que às vezes aparece como longevidade. Então a mulher no mercado de trabalho foi a grande mudança, reduziu o número de filhos, né? E praticamente se tornando o quê? Uma referência competitiva, aonde o mercado de trabalho absorve. E até pela questão da mulher mesmo. A gente sabe que o homem você fica focado naquilo ali. Você chega num lugar que vai a mulher, já olhou a roupa de uma, viu a outra, já cuidou do filho, já fez isso e vai, conhece e sabe tudo e ainda dá um jeito. Essa é a valorização, ela consegue, né, focalizar diversas situações, trabalhar ao mesmo tempo e cuidar de todo mundo que está em volta dela, tá? Bom, tudo isso corresponde ao quê? A um equilíbrio no mercado de trabalho e sempre usando a palavra ativa. O que é ativa? Aquilo que você vai estar desempenhando no seu cotidiano, independente da profissão que você tem. É tão bom estar aqui falando com vocês e logo a gente vai estar junto. Obrigado pela atenção.